dia, que alegria estar aqui com você em mais um programa Vida Devocional. Este programa ele é de grande importância porque nele nós temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e meditar nos preceitos do Senhor. Nesta manhã eu convido você a dedicar toda a sua atenção aqui à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e também eu incentivo você a compartilhar deste link com os seus familiares e amigos, pois todos nós somos carentes da palavra de Deus. E o tema de hoje é Voltando para Deus. Mesmo o povo de Deus no Antigo Testamento recebia mensagens da parte do Senhor Deus para que se voltassem para Ele. Nós temos isso no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor Deus dizendo para o seu povo: voltai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Também o Senhor disse no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, eu sou o Senhor dos exércitos, voltem-se para mim, tornem para mim, e eu me tornarei para vós outros. O Senhor deseja que o seu povo esteja com o seu rosto voltado para a sua face. A palavra de Deus nos ensina o quão importante é uma vida voltada para Deus. E nesta manhã eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 17, quando Jesus ele está expondo a parábola do filho pródigo. A partir do versículo 17 de Lucas 15, diz-nos o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa frase eu oro para que ela fique na sua mente, no seu coração durante todo esse dia. A frase do versículo 20 que diz: e levantando-se, foi para o seu pai. O momento em que Jesus discorreu sobre esta parábola é de grande importância, pois diz-nos as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que afluíam para Jesus grande número de publicanos e de pecadores, pessoas que eram relegadas pela religiosidade judaica. E os escribas e fariseus, vendo esse grande número de pessoas que eram rechaçadas pela sociedade e que tinham, sim, no seu passado, um histórico moral de vergonha, quando viram Jesus recebendo essas pessoas, eles começaram a murmurar entre si, não concordando com o comportamento do nosso bendito Salvador em acolhê-las. E então Jesus passou a falar-lhes em parábolas. A primeira parábola que Jesus contou foi da ovelha perdida, que enquanto o pastor ele está caminhando com o seu rebanho, uma ovelha se extravia. E a ovelha, ao se extraviar, o pastor toma todo o seu rebanho, coloca seguro no aprisco e vai ao deserto procurar aquela única ovelha. E achando-a, põe nos seus ombros com grande alegria aquela única ovelhinha. E ele traz com gozo, com alegria, e celebra com os seus convivas, porque aquela ovelha que estava perdida, ele a encontrou. A segunda parábola que Jesus nos conta é de uma mulher que tem uma moeda, uma dracma, uma moeda grega, e ela perde esta moeda. E então ela revira toda a mobília da sua casa procurando aquela única moeda. Ela mostra nessa atitude de procurar essa moeda de que não é o valor econômico da moeda, mas um valor especial que ela dava que sobrepunha o valor comercial daquela única moeda. E ao encontrar a dracma perdida, esta pessoa celebra com uma grande festa para muito além do valor daquela pequena moeda, o ato dela ter encontrado a moeda. Jesus está ensinando
aos escribas e aos fariseus que aqueles que estão chegando junto a ele estão voltando porque Deus está encontrando filhos perdidos. E então chega o momento de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, a parábola do filho pródigo, que o Senhor Jesus nos diz que certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo disse para o seu pai: Pai, reparte-me a parte da herança, dê a minha parte que me cabe. E o pai repartiu os haveres, e este filho mais novo tomou a sua parte da herança e partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou com toda sorte de prazeres. O que este filho fez foi o mesmo que dirigir-se a um pai amoroso e dizer: Pai, para mim o Senhor já morreu. Porque o pai, em vida, ele deixava o testamento, mas repartir os haveres da herança era somente quando este pai não estivesse mais presente na vida familiar. Esse filho declarou com a sua própria vida de que ele era indiferente para com a vida do pai. E ele, ao partir para uma terra distante, dissipou todos os seus bens, de forma que ele foi aliar-se com um dos homens daquela terra distante, e ele então o abrigou num trabalho para cuidar de porcos. Aquele filho pródigo, aquele filho gastão que dissipou todos os bens, agora cuidava de porcos. Porcos não precisam de cuidados. Porcos ficam dentro de um confinado de lama. É diferente de pastorear ovelhas, mas foi o trabalho mais deplorável que aquele homem encontrou naquela terra distante. E ele tentava se satisfazer, tentava matar a sua fome com a comida que era lançada para os porcos. Imagine essa cena, quando vinham com latas, com recipientes para jogar aquele restolho de comida na lama, em que os porcos se revolvem, aquele homem também se lançava, mas ele era enxotado porque a comida era para os porcos e não para ele. Então, o Senhor Jesus disse que ele se lembrou do amor do Pai, se lembrou da casa do Pai, e ele meditou: quantos trabalhadores a casa do meu Pai passam bem, e eu estou aqui passando fome, nesse estado indigno. E ele pensou: eu vou me levantar, eu vou para a casa do meu Pai. Ele caiu em si. Caindo em si, ele disse: irei. Olha, nesta manhã eu quero dizer para você, há pessoas hoje em dia que estão vivendo numa situação igual. Voltar as costas para Deus é a pior coisa que existe. Voltar as costas para Deus é não considerar mais a palavra de Deus, é não desejar mais ouvir a voz amorosa do Pai. Voltar as costas para Deus é não considerar mais o carinho e o cuidado desse Pai amoroso que nos criou e que sabe tudo quanto nós necessitamos. Voltar as costas para Deus é supervalorizar os prazeres da vida e as ofertas incertas que o mundo coloca diante de nós. E quando nós agimos não priorizando a palavra do Pai, não priorizando a comunhão íntima com o Pai e indo após as ofertas que nós não temos certezas e por mais certas que elas sejam, elas não são do Pai. Por isso João disse: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. O amor do Pai está no Pai. Fique com o Pai, tenha comunhão com o Pai. Por mais difícil que seja a vida, não se aventure por aí dando as costas para a palavra de Deus, o seu cuidado, o seu amor e a história que nós temos na sua palavra de um pai que ama seus filhos e que mesmo em cativeiros e provações, o pai visita e liberta seus filhos. Como então que nós consideramos esta parábola? Veja só, Jesus nos disse que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa manhã eu quero conversar com você que de alguma forma tem sentido que não há retorno para a tua vida, que de alguma forma tem sentido
que as amizades elas são incipientes, que o gostoso das noites, que o maravilhoso das propostas, das turmas, dos happy hours, dos amigos, eles chegaram a um ponto que você concluiu que nada disso te satisfaz. E sabe por quê? Porque você já foi tocado pelo amor do Pai e você sabe que nada substitui o amor do Pai. Por isso eu quero convidar você a fazer como este filho pródigo. A Bíblia nos diz, no versículo de número 17, que a primeira coisa que ele fez foi cair em si. Nós precisamos ter um momento de cair em nós mesmos e analisar a nossa situação. Considere isso, caia em si, porque cair na dos outros é cada vez mais nos distanciar da realidade que é o amor do Pai, a casa do Pai e o suprimento que há na casa do Pai. Agora, cair em si nos leva a considerar que em nós não há bem nenhum, que nós de nós mesmos não temos condições de cuidar de nós precisamos que o Pai cuide de nós. Mas cair em si não é o suficiente. Também nos diz a palavra do Senhor, no versículo 18 de Lucas 15, que ele pensou, ele intentou, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Se em algum momento nós cairmos em nós mesmos, você cair em si, e até pensar, eu vou me levantar e eu vou em direção ao meu Pai, também não é o suficiente. Muitas pessoas no mundo hoje dizem, eu preciso voltar para Deus, mas isso não é voltar para Deus. Cair em si e dizer, eu preciso, não é estar no caminho de volta para Deus. O caminho de volta para Deus acontece quando, de fato, nós pedimos graça de Deus e, pelo poder do Espírito Santo, tomamos o rumo de volta para a casa do Pai. E foi isso que aconteceu. O versículo de número 20 diz, e levantando-se, foi para o seu pai. O texto não nos diz que ele despediu do amigo que ele encontrou nessa terra distante, que ele foi cobrar alguém que lhe devia, ou que ele foi culpar o que fizeram a ele. Não, naquele momento ele simplesmente levantou-se e foi rumo à casa de seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e correndo, compadecido dele, o abraçou e o beijou. O texto nos traz a luz de que este pai provavelmente ficava no alpendre, olhando à distância o caminho que um dia o filho tinha tomado distante dele. E ele pensava, quando é que meu filho voltará? Quando meu filho voltará? Pois a frase, vinha ele ainda longe, o pai o via ainda longe. Assim como a ovelha perdida foi encontrada pelo pastor, assim como a dracma perdida foi encontrada por sua dona, o filho pródigo, ele voltou não por sua própria força, mas foi pelo amor do Pai. Sabe, nesta manhã eu quero frisar com você, Deus nos toca com o seu amor em momentos da vida que nós nem imaginamos, para que em momentos de grande provação nós saibamos, há um caminho de volta. E esse caminho de volta é para Deus e é unicamente para a casa do Pai. E diz-nos a Escritura Sagrada que o Pai correu. Quando que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que se assenta no trono, o Deus de toda a graça, correu quando ele viu um filho voltando de volta para si. Nesta manhã, eu quero encorajar você a cair em si, a fazer mais do que pensar em levantar-se, mas falar, Deus, cinge-me de ousadia e de forças para voltar na tua direção. Eu quero nesta manhã frisar com você um episódio verídico que aconteceu na Inglaterra do século XIX. Diz-nos a história que na Inglaterra do século XIX, numa noite fria, numa pequena cidade no interior da Inglaterra, um jovem chamado Johnny vivia com a sua mãe, viúva, idosa, numa pequena casa. E essa mãe devotava toda a atenção para o seu filho. Ela acordava bem cedo e lhe preparava a mesa.
À tardinha, quando o filho voltava do trabalho e ela também voltava dos afazeres rurais, ela fazia de tudo para ter aquele momento doce de comunhão à mesa juntamente com seu filho, contando histórias da família e ouvindo os sonhos do seu filho. Eles se amavam, eles devotavam a vida um para o outro. Mas um dia aquela mãe percebeu algo estranho na vida de Johnny, pois ele começou a entrar taciturno, começou a chafurdar-se no seu quarto. E então, numa noite, enquanto ela preparava o saboroso jantar que ela granjeou naquele dia de trabalho, ele se postou atrás dela e disse: mamãe, eu estou de saída. E a mãe disse: Johnny, fique para o jantar, eu estou terminando. Ele disse: não dá, eu vou pegar estrada. Mas Johnny, estrada? Eu pensei que a saída fosse aqui no bairro. Não, eu estou indo embora. Mas Johnny, como que você pode ir embora? Você é tudo que eu tenho e eu sou tudo que você tem. E ele desferiu palavras agressivas para sua mãe como estas: mãe, aqui tudo é muito pequeno. A vida é pequena, o mundo é grande, a vida é grande, eu sou grande. Isso aqui não me satisfaz. Deve haver muito mais fora daqui para mim. E Johnny então bateu a porta do seu quarto e a mãe começou a soluçar porque nunca ouvia aquelas palavras, nunca havia ouvido aquelas palavras. E então ela pensou: vou bater a porta e levar um prato de sopa para ele, talvez isso o conforte de alguma dor e eu consiga trazê-lo de volta à mesa comigo. Quando ela abriu a porta, ela constatou a janela aberta, o filho havia saído pela janela e aquele vento frio que entrava pela janela trouxe uma tristeza fria ao seu coração e a realidade: o meu pequeno Johnny, o meu único filho me abandonou. E ele foi porque alguém lhe fez alguma oferta neste mundo. Johnny saiu daquela pequena cidade, juntou tudo o que tinha, tomou o dinheiro que sua mãe guardava, comprou uma passagem para Londres e para lá ele rumou. Chegando em Londres, numa noite fria, ele foi se aquentar no pub mais movimentado. E ali, entre músicas, danças e impropérios, ele começou a fazer os seus primeiros amigos. Esses amigos lhe pagavam bebidas, lhe pagavam noites. Ele fez amizade com meretrizes e a vida tornou-se um vício de tudo que é muito bom e gostoso, noite após noite. Acontece que estes amigos o deixaram, o seu vício do bom e do gostoso legou sobre ele o pesado fardo de não ser aceito em trabalhos. Johnny então começou a granjear aqui e ali um lugar para ficar, mas aqueles a quem ele conheceu não o acolhia mais. A sua fama corria por Londres e ninguém queria contratá-lo. Ele começou a passar fome e a revirar os lixões e a dormir na lama com a neve, com a chuva, e o seu cheiro era insuportável, ninguém se aproximava dele. 10 anos se passaram e um dia, entre lixos, entre mofos, odores, um homem quase caiu ao tropeçar em Johnny, que estava embriagado e quase que desmaiado numa via pública. Este homem era um obreiro, um evangelista do exército da salvação. E quando ele tropeçou em Johnny, o Senhor tocou o coração daquele homem. Ele tomou Johnny nos seus braços, mesmo mal cheiroso, e levou a um galpão e ali lhe deu um banho. Preparou a ele uma sopa quente e colocou diante dele, lhe vestiu com novas roupas e disse: meu amigo, conte-me sua história, como você chegou a esse ponto? Qual a sua idade? Ele disse: eu tenho 30 anos de idade. O homem disse: meu Deus, mas você tem uma aparência de muito mais anos. O que a vida fez com você? E Johnny começou a chorar. Eles então intentaram continuar a conversa no café da manhã. E Johnny contou toda a sua história para aquele evangelista do Exército da Salvação. E aquele homem disse para ele: Johnny, só há um caminho para você reverter a sua vida, é voltar-se. Mas eu não posso, minha mãe já era idosa e doente, como que eu posso voltar? Isso me estrangula por dentro, a ideia de voltar para minha mãe me fere. Ele disse: mas você tem que lembrar, lá é o teu lugar, você precisa voltar. Quem sabe ter um abraço de reconciliação, você tem que tentar isso, Johnny. E então incentivou-o a escrever uma carta. E eis a carta que Johnny escreveu para sua mãe.
pelos punhos daquele evangelista. Mamãe, aqui é o Johnny. Passaram-se mais de 10 anos que eu a abandonei numa noite fria, dei as costas para a senhora, para buscar o que eu achava que me dava prazer e alento. Mas o que eu encontrei foi inimizade, o doce tornou-se amargo, o sossego tornou-se em tormento e os amigos tornaram-se as pessoas mais suspeitas da minha vida. Mamãe, eu encontrei um homem que me incentiva a voltar para lhe dar um abraço, mas eu não sei se a senhora vive. Nós vamos tomar um trem daqui 1 semana e essa carta chegará antes. E eu espero que, se a senhora ainda viver, se a senhora ainda vive, me dê um sinal disso, para que eu passando pelo trem e olhando pela janela eu possa ver um sinal de vida e eu possa ter pelo menos o privilégio de vê-la uma última vez. Coloque ali um pano branco amarrado à cerca ou a um arbusto no pomar do fundo de casa. Faça alguma coisa dessa forma para que eu fique sinalizado de que na próxima estação eu poderei descer. E essa carta foi. Os dias se passaram, Johnny manteve-se puro, Johnny começou a orar e aquele homem encaminhando ele na necessidade que há de voltar-se primeiramente para Deus, porque Deus é a fonte de toda reconciliação para nós voltarmos para casa. Talvez você esteja vivendo assim. Há anos que você não fala com a sua mãe, com o seu pai ou com algum ente querido, mas eu quero te encorajar. Volte-se para Deus, porque Deus é a ponte de relacionamento para todas as pessoas queridas, para termos paz uns com os outros. E então chegou o dia especial da volta de Johnny. Ele não suportou quando entrou no trem. Ele pediu para que o evangelista do Exército da Salvação ficasse à janela. E a viagem rumou por todo um dia. E então aquele homem disse para Johnny: Johnny, eu consigo ver as chaminés do vilarejo que você saiu. E Johnny começou a chorar. Johnny, veja, aquelas colinas, não eram nelas que você brincava quando criança? E Johnny, chorando copiosamente, sentou-se ao chão do vagão. E de repente o homem disse: Johnny, eu vejo a pequena ponte de pedra que antecede o pomar que você me contou, Johnny. Nós estamos chegando na sua casa. E quando eles passavam exatamente no fundo da casa, o homem disse: Johnny, eu vejo a casa, eu vejo o pomar. Johnny disse: você vê algum pano branco, sinal da minha mãe de que ela me aceita de volta? Ele disse: não, Johnny, não há nenhum pano amarrado em nenhum arbusto, em nenhuma cerca, Johnny. Não há nenhum pano branco, Johnny. O que há, Johnny, são lençóis brancos cobrindo todo o pomar, cobrindo toda a casa. A sua mãe pendurou panos brancos por todo o pomar. Ela te quer muito de volta, Johnny. Ela não colocou um pedaço de pano amarrado. Ela cobriu toda a propriedade com um véu, dizendo: chega, não me lembro mais, eu quero muito você de volta. E quando Johnny chegou naquela estação, a estação que ele pensava que seria o fim da sua vida, tornou-se o início de uma história de nova vida, de reconciliação com sua mãe, onde todos os familiares de branco o receberam. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não colocou um pano branco, Ele não levantou um mastro com um véu branco, dizendo para você: volta para mim. Ele enviou o seu Filho unigênito, e ele morreu de braços abertos no alto da cruz do Calvário, dizendo: eu te recebo como você é, eu te recebo como você está. O Pai enviou o seu Filho dizendo: eu enviei o meu Filho para atrair meu filho. Nesta manhã, eu quero orar por você, para que você se volte para Deus. O doce tornou-se amargo na sua vida, a paz tornou-se em tormento na sua vida. Os que eram amigos tornaram-se inimigos e pessoas desconfiáveis para você. Volte para a casa do Pai. O caminho de volta para Deus está no coração. E o Espírito Santo pode aplicar essa palavra ao seu coração nesta manhã. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por tua santa palavra. Como nós lemos nas Escrituras, e vindo ele ainda longe, o Pai o avistou, e correndo o abraçou e o beijou. Senhor, que nesta manhã o teu Espírito Santo dê este sentimento e esta convicção ao coração que nos assiste. Tu és o Pai que perdoa, Tu és o Deus da segunda chance,
Tu és o Deus de toda graça. Aplique a Tua palavra aos nossos corações. Onde estiver um filho rebelde, onde estiver alguém que afastou-se dos caminhos do Senhor e que deu as costas para a palavra do Senhor, que deu as costas para o carinho do Pai, para a casa do Pai, ó Deus, opere este milagre, atraindo e recebendo de volta este Teu filho. Ó Deus, nós confiamos a nossa vida em Ti, porque só Tu és o Pai de amor. Assim oramos com ações de graças, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e seja um filho agradecido pelo grande amor do Pai. Fique com Deus.